Muito bem, pessoal. Hoje vamos trabalhar um pouquinho uma lei diferente, uma legislação diferente. Tivemos algumas aulas do ECA, 2 aulas de ECA, eu ainda vou voltar com uma, tá? Mas hoje eu optei por a gente já se adiantar um pouquinho aqui numa outra legislação importante. Ela tem peso 2, ela está naquele bloco lá que vale mais, que tem um peso maiorzinho. Eu imagino que pode aparecer assim, 1, 2, até 3 questões, tá? Alguma coisa deve aparecer, porque aqui, na verdade, você tem o Estatuto do Servidor Público do Estado do Rio de Janeiro, né? Então, é provável que pinte alguma coisa na tua prova, sim, tá? Em concursos anteriores do Degase, né? Nós tivemos 2 questões, até 3, assim, a gente pôde observar na prova, então é possível alguma questão ali dentro da parte de legislação. Ele aparece, na verdade, ele aparece assim: Decreto-Lei 220/75, Decreto 2479, é o conhecido estatuto. O de cima é o Estatuto do Servidor do Estado e o de baixo, na verdade, é o regulamento do primeiro. O que é um regulamento? Regulamento é uma norma que explica o conteúdo de uma lei. E isso facilita para a gente, porque, só para te adiantar, se você estudar o de baixo, você já está estudando o de cima, né? Porque quando você estuda o regulamento, você já está estudando a lei com toda a sua explicação, todo o seu conteúdo normativo, tá? Ele você vai encontrar dentro do direito administrativo, dentro daquela parte de legislação também. Então, ele aparece umas 2 vezes lá no conteúdo programático, tá? E eu imagino 1, 2 questões de prova, com certeza, tá? Pezinho 2, então vale a pena acertar, tá? Não é um conteúdo tão difícil, é uma matéria que o aluno gosta, porque na verdade você estuda você, né? Eu me estudo lá no futuro, eu servidor. Então é uma matéria que você já desperta uma curiosidade, né? Quais são as penalidades que eu posso vir a sofrer enquanto servidor? E quais seriam as licenças que o servidor do Estado pode vir tirar, né? Então, será que eu tenho direito a férias? Então, já na própria curiosidade, você vai se interessando pelo conteúdo, tá bom? Agora, boa noite. Tem um detalhe aqui meio brabo. Essa norma, o de baixo, o regulamento, ele tem uns 370 artigos. É uma norma bem grande, tá? São os 370 artigos e a de cima tem 80 e poucos artigos. Mas como eu te falei, se você cair aqui no regulamento, você já estuda o decreto 220, então não precisa se preocupar muito com o decreto 220 se você estudar o regulamento. No entanto, é bastante coisa e a gente tem bastante conteúdo, né? Então, nós reservamos aqui 2 aulas, tá? 2 aulas dentro da nossa turma intensiva para a gente conseguir trabalhar alguma coisa dessa legislação e tentar acertar o que pode aparecer na prova. E de que maneira eu resolvi trabalhar isso? Para a gente ver o maior número de conteúdo possível, pelo menos aquele conteúdo que mais aparece em prova nessas 2 aulas. De que maneira? Com questões, tá? Então, hoje eu trouxe aqui para a gente 50 questões, mais ou menos, um primeiro bloco de 21 questões, depois mais um bloco de umas 27 questões, para a gente, quase umas 50 questões,
para a gente trabalhar. Só que assim, gente, não é só dar o gabarito da questão, tá? O meu propósito é, a gente vai ver a questão e vai falar sobre o assunto, tá? Porque aquele assunto já caiu em prova. Então, se já caiu num concurso, pode cair no teu. Lembrando que a banca IDECAN, gente, eu pesquisei, mas eu não achei nada. Tá? Eu não achei questão... porque é uma legislação muito específica, eu não encontrei. Se alguém encontrou, me mostra. Eu pesquisei, eu não consegui achar nenhuma questão da tua banca desta legislação, porque ela é muito específica, ela é aqui do estado do Rio de Janeiro. Eu não achei. Procurei bastante, mas eu não encontrei. Mas, enfim, eu trouxe questões de tudo que banca que eu tenho, e olha que meu banco de questões é farto, tá? Então, aqui tem desde FGV, CESP, tem de tudo aqui pra gente trabalhar bastante questão. Mas o objetivo maior é, o que já foi cobrado em concurso? Esse assunto, eu vou ter que ter um conhecimento sobre esse assunto, porque esse assunto já caiu em prova, tá? Então, por quê? Não dá em dois encontros eu ficar batendo artigos aqui contigo. Então, eu prefiro trabalhar assuntos que são interessantes, porque já foram cobrados em prova, você vai anotando, tá? E, enfim, a gente vai memorizando com questões, tá? Bom, primeiro, eu comecei aqui nesse material de hoje, tá lá no teu portalzinho, com assuntos que são muito cobrados. E aí eu não fiquei só nas questões, gente. Esses assuntos, eles caem tanto que eu resolvi fazer 3 quadrinhos para você, tá? Então, é o quadrinho dos deveres do servidor. Deveres de servidor é sempre uma boa pedida para uma questão de prova. Depois, o quadrinho das proibições. Tudo que o servidor do Estado não pode fazer, tá? E no final aqui eu ainda coloquei um quadrinho sobre penalidades. Quais são as penalidades que um servidor do Estado pode vir a sofrer, tá? Por que eu coloquei isso aqui assim, já de cara? E olha, eu tô no final já do estatuto, tá? Esses assuntos aqui, ó, eu coloquei alguns artigos, ó, tá no artigo 285, 286, lá do decreto 2479, lembrando que esse assunto também está no decreto 220, porque quando a gente estuda um, a gente já está estudando o outro, tá? Então, esses assuntos aqui são muito cobrados em prova e você vai ver isso nas questões que a gente vai trabalhar na sequência, tá? Então, aqui, eu quero que você dê uma lida nos deveres. Aqui não tem nada demais, gente. Aqui é o mínimo que se espera de um servidor do Estado. Quais são os seus deveres? Ó, assiduidade, não faltar ao serviço, salvo se tiver um justo motivo, né? Pontualidade, que é chegar na hora e cumprir o expediente até o final, né? Só sair no final do expediente. Urbanidade, a palavra urbanidade, ela está relacionada a tratar as pessoas com educação, tratar as pessoas com respeito, né? Com cortesia, ser uma pessoa educada, tanto com o teu colega, quanto a pessoa que você vai atender, quanto o teu superior, usuário, toda pessoa, ela merece ser tratada com educação, né? Depois, discrição. O servidor público, ele tem que ser uma pessoa discreta, tá? O que acontece lá dentro deve ficar lá dentro, né? É tipo assim, o que acontece lá em casa fica
lá em casa, os barracos lá de casa, né? Os barracos lá de casa, fica lá por dentro de casa, não é assim, né? Que acontece? É desse jeito. Então, vocês também, essa mesma lógica. É lógico, gente, que eu não estou falando da prática de crimes, eu não estou falando da prática de improbidades, da prática de corrupções, porque aí é teu dever denunciar coisas erradas. É teu dever denunciar. Eu estou falando aqui assim, ó, aquela prática, tudo que acontece no expediente, você sai contando por aí, né? É como se tu saísse de manhã. Ai, gente, encontrasse com a vizinha. Olha, hoje meu pai brigou com a minha mãe, foi um barraco lá em casa. Você não sai falando assim, né? Ai, lá em casa o pau quebrou, né? Então, lá na repartição, você também deve manter uma postura de discrição. O que acontece lá vai ser mantido lá. Coisas do expediente são para dentro do expediente, tá? Outro dever, além da discrição, boa conduta, tem a ver com honestidade, tem a ver com retidão, tem a ver com probidade, moralidade, atuar de forma correta, lealdade e respeito à instituição que você serve, observar as normas, sejam definidas em leis ou em regulamentos internos, observar as ordens do teu superior, exceto, você vai obedecer qualquer ordem do teu superior? Qualquer ordem não. Você vai obedecer as ordens. Como regra, você vai obedecer o teu superior, exceto se a ordem for manifestamente ilegal. Ordem ilegal não se cumpre, tá? Depois, levar ao conhecimento dos superiores irregularidades. Acabei de explicar que você tem que ser uma pessoa discreta, mas se acontecer coisas erradas, você também deve denunciar, né? Mas sempre denuncie com provas, com fundamento, né? Zelar pela economia, conservação dos materiais, né, os materiais que você trabalha, que você usa para trabalhar, providenciar para que a sua ficha funcional esteja sempre atualizada, principalmente com relação à declaração da família, membros da família, filhos, novos filhos, nova família, né? Trocou de cônjuge, teve mais um filho, surgiu um filho, né? Tem que sempre atualizar, manter a declaração da tua família atualizada, atender prontamente. Quem você deve atender assim prontamente? Requisições para a defesa da fazenda pública. Da onde vêm as requisições? Primeiro, quem defende a fazenda pública? Quem é a fazenda pública? É o Estado. Quem é o órgão que defende o Estado? A Procuradoria-Geral do Estado, a famosa PGE, Procuradoria-Geral do Estado. Então, sempre que essa PGE, essa Procuradoria-Geral do Estado, encaminhar alguma requisição, algum ofício, algum pedido, o Degase, me envia, por favor, a folha do plantão, não sei do que, o relatório do dia tal. Aí você prontamente tem que atender aquele pedido, porque a PGE, ela faz as defesas do Estado do Rio lá nos processos judiciais. O que isso significa? Que o Rio de Janeiro, ele foi processado, né, numa ação judicial, e a PGE, que é o advogado do Estado, precisa daquele documento, daquela informação, para poder fazer a resposta do Estado. Então, sempre que vier uma requisição para a defesa da fazenda pública, prontamente você deve atender. Quem mais você deve prontamente atender? O público em geral. Então, se você, né, trabalha ali num expediente que atende ao público, né, prontamente você deve
atender às solicitações feitas pelo público em geral, principalmente pedidos de certidões para defesa de direitos. Isso aqui é o seguinte, é quando você, servidor, trabalha num setor que emite certidão. Muitas vezes na nossa vida, a gente vai precisar apresentar certidões. Por exemplo, vocês vão ter que apresentar várias certidões agora na nomeação. Você vai ser nomeado para poder assumir, eles vão te exigir certidões, né? Então, eles vão pedir certidão criminal, certidão de regularidade eleitoral, né? O edital lá já está lá colocando os documentos que eles vão querer que você apresente, né? Assim como quando você licita. Eu vou licitar com o poder público. Para você participar de uma licitação, eles vão exigir que a sua empresa apresente várias certidões, certidão de regularidade trabalhista, certidão de regularidade fiscal, certidão de regularidade da previdência, várias certidões. Então, quando você, servidor, trabalha num setor de certidões, sei lá que tipo de certidão que você emite, e vem um pedido de certidão, o que tu tem que entender? A pessoa precisa dessa certidão para usufruir os seus direitos e você prontamente tem que atender, tá? Lógico, talvez você não vá trabalhar num setor que emita certidões, mas se cair em algum setor desses, já sabe. O que você deve atender prontamente? Requisições para defesa da fazenda pública e solicitação para emissão de certidões, tá? Ok. O que mais é dever? Guardar sigilo sobre assuntos de natureza reservada, né? Alguns processos, gente, eles tramitam em segredo, tá? Por exemplo, infância e juventude, vocês vão trabalhar com esse público, né? Juventude, adolescentes, e os processos que envolvem adolescentes, que envolvem a vara da infância e juventude, são processos que tramitam em segredo de justiça. Então, talvez na própria DEGASE ali, né, vão tramitar alguns documentos que são lá da vara da infância e da juventude, e esses documentos podem estar acobertados pelo segredo de justiça, e tem que ter cuidado para aquilo não vazar, tá? Guardar sigilo sobre assuntos de natureza reservada. E outro dever, submeter-se, quando determinado, à inspeção médica. Vocês agora, para assumirem o DEGASE, vocês terão que passar por uma perícia médica, né, que vai julgar você apto, física e mentalmente, com saúde, para assumir a tua função, né? E ao longo da tua vida funcional, se eles desconfiarem que tu não tá batendo bem da cabeça, ou que tu tá desmaiando e caindo por aí, eles podem também exigir uma perícia médica. Não só aquela para assumir o cargo, mas também perícias médicas ao longo da tua vida funcional. E você pode se negar, eu já fiz perícia quando eu assumi o cargo, eu não vou mais fazer perícia. Não pode se negar. Se você se negar, sem um justo motivo, tá? Isso é considerado infração, descumprimento de um dever, tá? Então, esses são os deveres funcionais. Dá uma lidinha, não tem nada demais aqui, tá? E aí, o que mais pode cair na tua prova? Se você, servidor do Estado, descumprir um dever, qual é a pena cabível? Servidor do Estado descumpriu o dever, qual a pena cabível? Diga para mim. Repreensão. Servidor do Estado descumpriu o dever, qual a pena cabível? Repreensão. Mas se a questão disser assim,
servidor do Estado descumpriu o dever com dolo ou má fé. Quer dizer, ele descumpriu aquele dever de propósito, ele fez intencionalmente, com aquela carga de dolo. Nesse caso, a pena cabível qual é? Suspensão. Então, as questões de prova, elas vão falar assim, ó, Joana, servidora pública do Estado, descumpriu o dever. Qual é a pena? Repreensão. Mas se disser, Joana, servidora do Estado, descumpriu o dever com dolo ou má fé, qual a pena? Suspensão. Outra coisa que pode cair para você. A administração pública pode te punir? Pode. Por quê? Porque ela tem vários poderes. Quando você estuda o direito administrativo, você estuda que a administração pública, ela tem poderes para garantir a supremacia do interesse público sobre interesse, boa noite, sobre interesses particulares. Então, para poder garantir a supremacia do público sobre o particular, a administração pública tem o quê? Poderes, tá? Quais são alguns poderes? Poder de polícia. Por que o teu carro pode ser multado aqui na rua se você estacionar num local proibido? E cobrarem essa multa de você e executarem essa multa e até rebocarem o teu carro? Por quê? Porque existe o poder de polícia. Ele tá, que a prefeitura usa, né? É um poder que ele diminui o teu interesse de ir e vir, não diminui de deixar o teu carro onde quiser, né? Então ele diminui o interesse particular em prol do interesse público, né, para garantir a ordem e coisa e tal. Então eles usam do poder de polícia, tá? E a administração pública também tem o poder disciplinar. O poder disciplinar é usado para punir quem? O servidor. O servidor que tem um comportamento ruim, um comportamento em desacordo, né? Ele será punido para que ele sirva de exemplo, né? Para que ele sirva de exemplo e também para que ele seja, porque ele merece ser punido. Ele não praticou uma infração, ele não fez algo de errado, então ele merece ser o quê? Punido por isso. E ele acaba servindo como um exemplo. E aí, sendo exemplo, o outro servidor observa, ele não vai fazer isso, né? Ele não vai fazer o mesmo, porque ele não quer ser o quê? Punido, tá? Então, o regime disciplinar, o poder disciplinar da administração, ele tem esse duplo viés. Qual é o viés? De repreender a infração que foi praticada, mas também de prevenir, porque na medida que o outro observa, eu não vou fazer isso, porque se eu fizer isso, eu posso ser o quê? Punido, né? Então tem esse duplo caráter, punir, mas também prevenir, né? Esse é o poder disciplinar da administração. Uma coisa importante que já caiu em prova: eu sou autoridade administrativa e eu observo que alguém praticou uma infração. Eu observo que alguém praticou uma infração. Eu, autoridade, eu posso punir essa pessoa ou eu devo punir? Eu devo. Na verdade, assim, eu devo abrir o processo para punir a pessoa. Lógico, eu não posso punir essa pessoa sem garantir o devido processo legal. Mas aqui o importante é você lembrar: diante da notícia de uma irregularidade, a autoridade deve tomar providência ou pode? Ela é obrigada ou é discricionário? Ela é obrigada a instaurar o procedimento, né, para apurar os
fatos, sob pena de prevaricação, tá? Sob pena de prevaricação. Bom, então, ok. Já sei os deveres funcionais do servidor do Estado. Já sei que o servidor do Estado que descumpre dever será punido com repreensão e que, se for com dolo, a pena é aumentada, a pena será de suspensão. E qual é o prazo que a administração pública tem para tomar as providências e me punir com repreensão e suspensão? Qual é o prazo? 2 anos. Ela tem 2 anos para abrir sindicância, para abrir processo disciplinar e me punir ou com repreensão ou com suspensão. Beleza até aqui? Vai guardando, que daqui a pouco tem questões, tá? Outro assunto que, assim, aparece bastante em prova é o assunto proibições. As proibições é tudo que o servidor do Estado não pode fazer, tá? Elas você encontra no artigo 286 do decreto 2479, elas também estão no 220, mesma coisa, tá? E aqui, o que você não pode fazer? Aí, de novo, gente, tu vai dar aquela lida aqui, tem bastante coisa, mas não tem nada demais, ó. Referir-se de modo depreciativo às autoridades e atos da administração. Ou seja, falar mal do, sei lá, do chefe, dos superiores, do governador, do secretário de segurança, do secretário da educação, né? Ficar falando mal das autoridades, dos atos, ficar criticando, não é teu papel. Tá? Não lhe compete, salvo críticas. O que eles aceitam? Tipo assim, críticas construtivas, do tipo, num trabalho doutrinário, acadêmico, assinado, tipo isso. Eu vou fazer minha monografia de conclusão da faculdade. Como eu trabalho no Degase, eu vou falar alguma coisa sobre as medidas socioeducativas e como a internação, que é uma medida socioeducativa, funcionaria melhor nas entidades do Estado do Rio de Janeiro, já que eu trabalho lá. Aí tá, para dizer como funcionaria melhor, eu vou ter que apontar o quê? Falhas. Eu vou ter que apontar o quê? Defeitos, né? Mas eu vou apontar o quê? Melhorias e tal. Esse tipo de trabalho, críticas, eles aceitariam, porque é um trabalho acadêmico, é um trabalho doutrinário, é um trabalho de estudo, né? Onde eu aponto falhas, mas eu aponto também soluções. Aí eles aceitariam, mas não ficar falando mal, ficar criticando por aí, não é bom, tá? Retirar, modificar, substituir livros, documentos. Vocês vão trabalhar, gente, com os prontuários, né, dos adolescentes. Então, vocês vão ter muitos documentos ali sérios na tua mão, né? Vocês vão ter que produzir relatórios. Vocês não vão trabalhar só lá, assim, como eu vou dizer, no manual. Vocês vão ter que carimbar papel também, tá, gente? Como a gente brinca, vocês vão ter que trabalhar com a parte burocrática. Vocês vão ter que fazer relatórios sobre o que aconteceu no dia. Vocês vão ter que fazer, muitas vezes, relatórios sobre os internos, né? Os adolescentes ali cumprindo internação. Então, é um trabalho, são documentos públicos, sérios, e aí jamais altere a verdade dos fatos, jamais suma com um documento. Isso é crime, tá, gente? Isso é muito sério se for pego, né? Não altere a verdade dos fatos, não apresente documentos falsos. A maioria das coisas que eu estou falando aqui, gente,
não são só proibidas na esfera administrativa, mas também estão lá no Código Penal como crime. Aqui o bicho já pega mais, tá? Aqui já são coisas mais sérias. Depois, valer-se do cargo para tirar proveito pessoal, né? Aqui você pode ter até uma improbidade administrativa, né? Você usar da função pública para tirar algum proveito para si ou para outrem, né? Então, é proibido. Outra proibição. Você pode ter comércio no teu nome? Cuidado, você tá na Lei 8.112. Aqui no Estatuto do Estado do Rio de Janeiro, presta atenção, você pode ter empresa no teu nome. Só que a empresa, como servidora do Estado, a menos que lá no Degase tenha alguma coisa específica do órgão te proibindo, tá? Mas a princípio aqui, pelo Estatuto do Servidor do Estado, você pode ter uma empresa no teu nome. Então, por exemplo, você pode ser agente do Degase e ser dona do Sejures. Não tem problema nenhum. Tem problema nenhum. Por quê? Porque o Sejures não tem nenhuma participação com o poder público. Entendeu? Esse é o X da questão. A tua empresa não pode ter nenhuma participação com o poder público, tá? Aí você pode ser dona da empresa, individual, sem problema, MEI, sozinha, entendeu? Sócia, diretora, assinar pela firma, não tem problema nenhum. Quando surge o problema? Quando a tua empresa, boa noite, quando a tua empresa, ela vai licitar com o poder público. Quando a tua empresa se enquadra nisso aqui, o que é proibido? Olha lá. É proibido fazer parte da diretoria, da gerência, da administração, do conselho técnico ou administrativo de uma empresa ou sociedade. O quê? Contratante, permissionária ou concessionária de serviço público, fornecedora de equipamento ou material para órgão estadual, ou uma empresa que preste consultoria técnica ou que execute projetos ou estudos para órgãos públicos, tá vendo? Então, quando a tua empresa participa com o poder público dessas maneiras aqui, aí você não pode ser gerente, nem diretora, nem administradora, quando a tua empresa tem participação com o poder público. A tua empresa não tem nada a ver com o poder público, então não tem problema nenhum, tá? No federal, não. No federal, você não pode ser diretora de empresa nenhuma. Se você fizesse concurso pro PRF, você não pode ser dona do Sejures. Você só poderia ser sócia. E não pode ser a sócia que assina. E olha que o Sejures não tem nada a ver com o poder público. Entendeu? Porque é federal. Agora, no estado, problema zero. Zero problema, tá? Ok. A menos, volto a dizer, que dentro da tua instituição tem alguma norma que proíba. Por exemplo, polícia já tem norma proibitiva, mas dentro da polícia, tá? Da polícia civil, da polícia militar, tá? Agora, Degase, a princípio, não. Que eu saiba, não. Bom, o que mais é proibido? Praticar usura. O que é usura? A agiotagem. Você emprestar dinheiro e cobrar juros não autorizados em lei, né? Os agiotas, não pode. Outra proibição, atuar como procurador ou intermediário nas repartições. O que é isso? Tipo, tomei uma multa. Alguém conhece alguém que trabalha no Detran?
Eu tenho um amigo que trabalha no Detran. Poxa, me passa o telefone dele, né? Pô, Raquel, tu não tem nenhum aluno aprovado que passou no Detran para eu dar uma ligadinha, para ele adiantar meu lado, para eu ver essa questão da minha multa? Não é assim que se resolve as coisas. Mas como as pessoas tentam resolver dessa maneira, né? As pessoas tentam, assim, driblar a burocracia. A gente sabe que é difícil, né, gente? Lá tem fila e uma complicação. E como é mais fácil você tentar achar alguém que te ajuda, te encaminha, te facilita. Mas isso, o servidor que for procurado dessa forma, ele tem que dizer: olha, me procura lá no Detran, que lá no Detran eu te oriento e te encaminho para o setor responsável. Esse é o correto você falar, tá? Não é pegar a multa do cara e adiantar a vida dele, não, tá? Por que que isso é proibido? Mas, professora, isso não é algo tão grave. Eu só ajudei o cara, um cara conhecido, não é algo tão grave. Tanto é que eles permitem, eles permitem você fazer quando é para um benefício. Quer dizer, a pessoa já teria direito a um benefício, então você não precisa fazer a pessoa ir até lá. Você mesmo pode dar a entrada no benefício dela. Tipo, eu trabalho no Rio Previdência e a minha mãe tem direito à aposentadoria. Eu posso encaminhar a aposentadoria dela? Posso. Eu posso fazer isso. Para um parente até que grau? 2º grau. Isso seria gente da minha casa, de dentro de casa. Mas é fazer o que eu faria se ela fosse até lá, a mesma coisa, entendeu? O que eu não posso fazer é para outras pessoas. Porque senão, gente, daqui a pouco as pessoas não procuram mais os órgãos. As pessoas vão procurar diretamente os servidores, e aí não vai dar mais certo, tá? Então, eles colocaram como proibido. Para agilizar. O que mais é proibido? Exigir, solicitar e receber propina, comissões, vantagens, nem preciso explicar, né? Revelar segredos, informações sigilosas, exceto quando você pode revelar uma informação sigilosa? Se for um depoimento, né? Um depoimento judicial, um depoimento policial, administrativo, né? Tirando isso, é proibido revelar informações sigilosas. É proibido atribuir as tuas funções públicas a uma pessoa estranha ao serviço, uma pessoa que não é funcionário público. O que mais é proibido? Dedicar-se nos horários e locais de trabalho a palestras, leituras, Zap, Instagram, YouTube, coisas que te tiram da concentração do trabalho. Deixar de comparecer ao trabalho sem justa causa, empregar materiais e bens do Estado em serviço particular, retirar objetos sem autorização por escrito, deixar de prestar declaração quando intimado num processo disciplinar, exercer cargo ou função pública antes de tomar posse e continuar exercendo depois que já se aposentou, depois que já foi exonerado, né? É a tal da usurpação da função pública que não pode, é proibido. Muitas das coisas aqui são crimes, como eu disse para vocês. Isso tudo é proibido. E se você desrespeitar uma proibição dessas, qual é a pena cabível segundo o estatuto? Suspensão. Então eles vão falar na prova: Paulo retirou um objeto sem autorização por escrito. Qual é a pena? Suspensão. Agora, cuidado. Se a questão disser que esta proibição
é considerada grave. A questão tem que dizer que ela é grave. A palavrinha grave tem que aparecer. Paulo desrespeitou proibição considerada grave. E foi provada. Tem que vir a palavra. Foi provada a sua má fé. Qual a pena? Demissão. Então, se vier, Maria desrespeitou proibição. Qual a pena? Suspensão. Mas se disser, Maria desrespeitou proibição grave e foi provada a sua má fé. Tem que vir a palavrinha grave e tem que vir prova de má fé. Qual a pena? Demissão. Qual o prazo que a administração tem para suspender o cara? 2 anos. Qual o prazo que a administração tem para punir o cara com demissão? 5 anos. E se nesse meio tempo o cara se aposentou? Quando saiu o resultado do processo disciplinar, que eu ia demitir o sujeito e ele se aposentou, não tem problema, caça a aposentadoria dele, que é o mesmo efeito de uma demissão. Não é porque o servidor se aposenta que ele se livra da punição, tá? Então, quando o servidor se aposenta antes do resultado do processo disciplinar que vai demiti-lo, a administração vai caçar a sua aposentadoria, tá? Bom, isso aqui é do Estado. Tu vai fazer concurso para onde, rapaz? Tu tá tão perdido, rapaz. Que isso? Tá tão louco? Isso aqui sobressai qualquer lei municipal, né? Sim, porque no município se aplica a lei municipal. Cada município tem o Estatuto do Servidor Municipal, que se sobrepõe a esse. Porque esse aqui só se aplica para servidores estaduais. Um servidor de Nilópolis, do município de Nilópolis, não é regido por isso aqui. Ele tem Estatuto de Nilópolis do município, porque ele é servidor municipal. Um degase, um polícia penal, ele é regido por esse aqui, porque ele é um servidor estadual, então ele é regido pelo Estatuto do Servidor do Estado do Rio de Janeiro. Agora, se ele fizer concurso para o município do Rio, aí ele vai ser regido pelo Estatuto do Município do Rio de Janeiro. Quando o edital fala assim, regido pelo regime estatutário, eu imagino que seria pelo estatuto... Não, estatutário, cada ente tem o seu regime estatutário. Tem o regime estatutário municipal, o regime estatutário estadual, o regime estatutário federal e o regime estatutário militar. Entendeu? Mas o delegado também tem o estatuto dele, tá? A portaria 1277. Tem uma normatização específica. Normalmente tem um planozinho de carreira, uma lei que define as promoções. As regras também, conduta do agente socioeducativo, tudo. Sim. Bom, que aí é específico de lá, né? Só do degase. Esse aqui não. Esse aqui esse é mais abrangente. Esse aqui rege qualquer servidor estadual que fez concurso pro Estado. Ele até pode morar no Estado, num município, mas ele fez concurso para o Estado. Eu moro no município de Nova Iguaçu, mas eu fiz concurso para o Estado. Então, eu sou servidor estadual, esse é o meu estatuto, tá? E aí, cada órgão, né, ele tem ainda alguns regramentos específicos. A Polícia Civil tem o seu estatutozinho, a Polícia Penal tem a sua leizinha orgânica, o Degase, que nem ele falou, tem a portariazinha dele, o TJ, o Tribunal de Justiça, tem a leizinha do plano de carreira, que traz alguns detalhezinhos do servidor dentro daquele órgão. Mas, de modo geral, esse é o regime estatutário do Estado do Rio. Velhinho, né, gente? Olha a idade do bichinho. Essa suspensão aqui, ela... Vai
Sem remuneração. Imagina ficar suspenso remunerado. Eu vou aprontar só para ser suspensa. Ficar em casa recebendo. Não, é sem remuneração. Sem nada. Bom, vamos falar de cada uma delas? Já despertou o interesse dele. Agora vamos falar de cada uma das punições. Vamos começar pela advertência. Advertência. Bom, a advertência, gente, é a mais simplesinha delas. A advertência, ela é aplicada no estado do Rio de Janeiro de forma verbal. Literalmente é um esporro, tá? Porque ela é aplicada verbalmente. Você vai tomar um esporro, mas é um esporro oficial, tá? Oficializado, oficial. Por quê? Porque essa chamada verbal que você vai tomar aqui, ela só pode acontecer depois de pelo menos uma sindicância ou um processo disciplinar que te garantiu contraditório ou ampla defesa. Gente, lembra que eu expliquei para vocês que lá no ECA, tem uma medida socioeducativa que o adolescente pode sofrer, chamada advertência, que o juiz vai dar de forma verbal e reduzida a termo, né? Que é literalmente um esporro, uma chamada que o juiz vai dar para o adolescente e que o juiz pode aplicar com prova da materialidade e indício de autoria. O que o ECA está dizendo? Que o juiz, mesmo sem ter certeza que foi o adolescente que praticou o ato infracional, o juiz pode aplicar a advertência. Se não foi ele, já vai servir de aviso. É meio que isso, tá? Então não confunda com a advertência do adolescente. Aqui tem um adolescente bem grande já, né? Aqui eu tô falando do servidor, tá? Então a pena mais leve prevista aqui para o nosso servidor, com cabeça de adolescente, vamos dizer assim, né? Um servidor meio cabeça frouxa aqui. Cabeça frouxa por quê? Porque, na verdade, aqui, qual é o motivo dele tomar uma advertência? Negligência. O que é um negligente? Quando eu falo assim, tu foi negligente. Você é um negligente. Quanta negligência! Quando tua mulher chega em casa e diz assim, você hoje foi negligente. O que você pensa? Fiz merda, né? Eu devo ter esquecido de algo muito importante. Você está sendo negligente na nossa relação, né? O que você está esquecendo de coisas muito importantes. As negligências, normalmente elas estão relacionadas assim a distrações, sabe? Distrações, parece que você não tem tanta atenção. Distrações, desatenções, né? Displicência, esquecimentos, aí entra a negligência. Repare que na negligência você não tem dolo, né? Tu não tem o dolo aqui, é literalmente, putz, esqueci o aniversário de casamento, esqueci a data do namoro, esqueci de comprar um negocinho porque a mulher tá de aniversário, essas coisas assim, que às vezes o cara não faz de propósito, mas deu mole, como vocês falaram, né? Então, as negligências, leva isso para a administração pública, você, por exemplo, perder um prazo não muito importante, porque se for um prazo importante, uma coisa séria, você já pode ser punido com mais
rigor. Esqueceu a cela dos adolescentes de gravidade máxima aberta. E aí fugiram. Ai, gente, eu esqueci. Mas isso é uma negligência muito grave, né? Então já não vai ser punido com advertência, tá? Aqui são coisas que, assim, poxa, deu mole, tenha mais cuidado. E olha, pode ter certeza que num primeiro momento, o teu chefe sempre vai conversar com você. Poxa, Raquel, tenha mais cuidado. Nossa, Raquel, semana passada tu já deu esse vacilo, né? Num primeiro momento eles vão te orientar. Mas repetidos erros podem ser considerados como negligências e aí eles vão te encaminhar para uma sindicância e aí vão te garantir ampla defesa, você vai ter oportunidade de se defender, mas no final pode ter uma penalidade de advertência. E qual a diferença entre essa advertência e os esporros que tu vai tomar no dia a dia? Exatamente, essa aqui vai para tua ficha. Aqueles que tu toma no dia a dia, pô, Raquel, já te falei, não é assim, aquilo lá é rotina do expediente, tá? Isso aqui não, isso aqui teve uma sindicância, foi formalizado um procedimento, então mesmo ela sendo verbal, ela vai ser anotada na tua ficha, tá bom? Mas ela não pode ser aplicada sem te garantir contraditório, ampla defesa. O que é contraditório? Você saber do que você está sendo acusado. E ampla defesa é poder preparar a sua defesa e se defender por todos os meios admitidos no direito, né? Bom, de que maneira eles podem aplicar uma advertência? Eles podem usar uma sindicância, como normalmente eles usam, ou um processo disciplinar. Dificilmente eles abririam um processo disciplinar, né? Normalmente aqui é uma sindicância. Qual é o prazo que eles têm para te punir por uma negligência? Quanto tempo? 2 anos, né? Repreensão. Qual é a diferença entre advertência e repreensão? A repreensão já é considerada um pouquinho mais grave, tá? Ela vem por escrito, aí tu já recebe uma cartinha, né? Ela já vem por escrito. E quais são os motivos para você ser repreendido? Primeiro motivo, desobediência. Desobedeceu, vai tomar uma repreensão. Desobediência. Outro motivo, descumprimento de deveres. Nós vimos o quadrinho dos deveres, lembra? Descumpriu o dever, qual é a pena? Repreensão. Qual outro motivo? Reincidência numa falta já punida com advertência. Então ele vai explicar. Joana foi negligente, sofreu sindicância e foi punida pela administração. Meses depois foi novamente negligente. Agora será punida com repreensão, porque ela reiterou, ela foi uma reincidente numa falta punida com advertência. Negligência é punida com advertência. Foi novamente negligente, já vem uma repreensão. E por último, são só essas 3. Desculpa, são só essas 3, tá? Como eu posso repreender um servidor? Normalmente eles usam uma sindicância, mas podem usar um processo disciplinar. Prazo para te repreender? Prazo 2 anos, muito bem. Suspensão. Como funciona a suspensão? O amigo lá ficou curioso. Primeiro ponto, qual é o máximo de suspensão que eu, servidora do Estado, posso vir a sofrer por uma falta funcional? 180 dias. 6 meses, né? Mas não fala 6 meses, são 180 dias. Não pode prorrogar.
por uma infração, você pode tomar até 180 dias. Você pode tomar mais 180 dias por outra infração, tá? Mas por uma infração, o máximo até 180 dias. Muito bem. Presta atenção nisso aqui. Acima de 30 dias, só pode aplicar suspensão acima de 30 dias. Suspensão acima de 30 dias só pode ser aplicada por processo administrativo disciplinar. Então, ó, se for uma suspensão até 30, eu posso usar uma sindicância. Acima de 30, tem que ser processo disciplinar. Cai muito em prova. Quais são as penalidades que eu posso aplicar usando uma sindicância? Advertência, repreensão e suspensão até 30 dias. Advertência, repreensão e suspensão até 30, eu posso aplicar numa sindicância, tá? Suspensão acima de 30, demissão, cassação de aposentadoria, só por processo disciplinar. Outro nome que pode aparecer para o processo disciplinar, que são sinônimos, é inquérito administrativo. Inquérito administrativo e processo disciplinar no estado do Rio são sinônimos, é a mesma coisa, tá? Então, inquérito administrativo ou processo disciplinar, mesma coisa, tá? A sindicância também pode aparecer como apuração sumária. Apuração sumária ou sindicância. Processo disciplinar ou inquérito administrativo. Ok. Bom, outro detalhe que pode aparecer. Durante a punição de suspensão, o servidor perde direitos e vantagens. Ou seja, pelo período, você fica em casa sem receber nada. Nada. Você não pode contar os dias como dias trabalhados. Você não vai receber remuneração nenhuma. Você perde os teus direitos nesse período de suspensão. Porque senão seriam férias, né, gente? E não é objetivo. Outro detalhe. Imagina que tem pouco agente do Degase. Tem muito adolescente para pouco agente, tá? E assim, você faria muita falta. Você foi julgado e você tem que cumprir uma suspensão de 90 dias. Só que você vai fazer muita falta lá pro efetivo, pro esquema lá dos plantões. Ou mesmo você é um servidor responsável por um determinado setor que só tem você. Você abre e fecha o setor. Ou você é um servidor que só você sabe fazer determinada função essencial para a administração. E agora tu tem que cumprir essa suspensão de 90 dias. Isso não vai trazer benefícios para a administração. Você vai fazer o quê? Falta. Mas pelo que você fez, você tem que cumprir uma pena de suspensão. Mas você é necessário. E agora, vamos te perdoar? Não. Anistia? Não. Tá? Nesse caso, a pena de suspensão é convertida em multa. Aí você vai trabalhar. Quanto tempo de suspensão tu tomou mesmo? 90 dias, né? Aí nesse período você vai trabalhar normalmente, tá? Mas vai receber 50% do salário. Porque os outros 50% reverteram a multa que você teve que pagar, tá? Ah, mas aí eu prefiro ficar... Você não prefere nada, tá? Se eles determinarem isso, assim vai ser feito, tá bom? A pena de suspensão pode ser convertida em multa
se conveniente para a administração. Você até pode pedir isso. Pô, chefe, não tem como converter. Se for conveniente para eles, eles podem até fazer. Se conveniente, tá? Bom, quais são os motivos para tu tomar uma suspensão? 2 motivos nós já vimos quando olhamos os quadrinhos de cima, né? Para lembrar, olha o primeiro quadrinho, bem em cima. Descumpriu o dever com dolo ou má fé. Qual a penalidade? Suspensão. O quadrinho na sequência. Desrespeitou proibição. Qual é a pena? Suspensão. Será que tem mais casos de suspensão? Tem, olha lá. Quais são as hipóteses de suspensão? Descumprimento de deveres com dolo ou má fé. Faltas graves, ou seja, qualquer coisa, a princípio, que foi considerado grave. Tipo, negligência. A negligência é caso de advertência. Ah, mas foi considerado grave. Se for considerado grave, já é caso de suspensão. Desobediência. Uma desobediência é motivo para ser repreendido, mas foi considerado grave. Então, se for considerado falta grave, é caso de suspensão. Entendeu? Tudo que é considerado falta grave é caso de suspensão, exceto uma. Lembra daquela que eu expliquei? Olha para o quadrinho de cima. Quadrinho de cima. Lembra das proibições? Eu falei para vocês, se desrespeitar proibição. O que foi desrespeitado? Proibição. E aquilo foi considerado como? Grave. E foi provada a má fé, é caso de demissão. Essa em particular, o que aconteceu? Tem que ter 3 palavras. Proibição. Tem que ter proibição. Grave. Provada má fé. Aconteceu qualquer coisa? Não foi qualquer coisa. Foi uma proibição. Ela foi considerada grave. E foi provada a má fé. Qualquer outra coisa grave é caso de suspensão. Negligência, grave, suspensão. Desobedeceu, grave, suspensão. Entendeu? Agora, desrespeitou proibição, grave, provada a má fé, é caso de demissão. Ok. Tô batendo assim, vocês vão entender por quê. Depois das questões vocês vão entender por quê. Bom, tá. Lá na suspensão de novo. Desrespeitou proibição que pela sua natureza não enseja demissão. E qual enseja demissão? Aquela considerada grave, provada a má fé. Tá. Reincidência numa falta já punida com repreensão. E outras coisas que caem menos, mas eu coloquei aqui, ó. Não uso de equipamentos obrigatórios de segurança de trabalho. E aqui uma muito específica que eu nunca vi em prova, mas eu coloquei. Retardamento no pagamento de auxílio funeral. O auxílio funeral, ele tem que ser pago em 48 horas. Se você é um servidor que trabalha nisso e não paga em 48 horas, é punido com suspensão. É um processo que tramita muito rápido, né? E se você retardar o pagamento de um auxílio funeral, que as pessoas precisam, né, para fazer o funeral do servidor, aí o servidor pode ser punido com suspensão. Tá. Mas isso cai pouco. O que aparece muito? Faltas graves, reincidência numa falta já punida com repreensão, descumprimento de deveres com dolo, má fé, desrespeito a proibições, isso aparece bastante. Como pode ser aplicada uma suspensão? Depende. Se for até 30 por sindicância, acima de 30 por processo
disciplinar. E qual é o prazo que eu tenho que a administração tem para abrir sindicância, abrir processo, punir o servidor? Qual é o prazo? 2 anos. Depois vem os casos de demissão. Quando o servidor do Estado será demitido? Tá fechando aqui, gente. Já vamos para as questões. Vamos lá. Primeiro caso de demissão. Inobservância de proibição de natureza grave, provada a má-fé. Incontinências públicas e condutas escandalosas. Professora, o que é isso aqui? Gente, é muita coisa. Isso aqui é muito subjetivo, inclusive, e perigoso. Aqui está enquadrado tudo que possa envergonhar a tua instituição. É qualquer atitude que repercutiu, né, uma incontinência pública, uma conduta escandalosa, alguma coisa que deu RJTV, né, que deu uma repercussão, que pegou mal para a instituição, eles enquadram aqui. O que mais temos? Prática de jogos proibidos, embriaguez habitual ou embriaguez em serviço. Chegou bêbado para trabalhar, demissão. É visto habitualmente bêbado caindo por aí, também é demitido. Fora da função. Porque você é punido por atitudes no cargo e fora, quando comprometedoras da dignidade da função pública que você representa. Porque você é o espelho do Estado. Quando alguém te vê o próprio Estado. Você reflete o Estado. Você é o espelho do Estado. Muda teu status do Instagram para figura pública. Assim que tomar posse. Acabou. Nem tem chance. Ah, não tem Instagram. Ótimo, melhor ainda. Porque o negócio do Instagram é perigoso para vocês, tá? Que às vezes vocês se empolgam. Pode te dar até problema. Pode te dar até problema. Mas, enfim, alguém ia perguntar? Só não será demissão se vier embriaguez não habitual. Aí é uma embriaguez eventual. Aí não é caso de demissão. É como se, assim, pecar de vez em quando, você pode. Você não pode sempre, porque daí tu vira um mau exemplo. É tipo isso, tá? Lembrando que esse estatuto, gente, ele é bastante antigo, né? Mas se você pegar, por exemplo, normas éticas bem atuais, elas ainda colocam isso aqui. Muitos até falam, tá, professora, mas o alcoolismo, hoje em dia, o alcoolismo, a dependência, né? Ela é vista como uma doença, né, professora? Beleza, então dá entrada na tua licença médica, né? Se você tá com esse problema, para evitar uma demissão. Dá entrada na licença médica, vai se tratar, se liberta disso, né? Ou bebe em casa. Não me apareça por aí dando vexame. De maneira habitual. Então, maneira no churrasco de cerveja lá. Outro motivo para ser demitido. Ofensa física. Não pode. Agressões físicas, tá, gente? Agressões físicas contra colegas, contra particulares, qualquer tipo de agressão física podem ensejar uma pena de demissão, salvo legítima defesa, tá? Abandono de cargo, presta atenção. O que é abandonar o cargo no estado do Rio de Janeiro?
Abandonar o cargo no estado do Rio de Janeiro é ter 10 faltas. 10 faltas consecutivas. Aqui só eu chamo atenção. Quando você pega o 2479, ele vai falar 30. Quando você pega o 220, ele vai falar 10. 10 consecutivas e aqui 30 consecutivas. Qual dos dois vale? Esse de cima. Professora, mas ele não é mais velhinho? Né? 75, 79. Pela lógica, esse aqui deveria valer. Mas o que aconteceu? Esse aqui é só um regulamento. Ele não pode inovar, tá? O regulamento, ele sempre acompanha a regra do de cima. Tá, o que aconteceu? O de cima foi alterado e essa alteração não foi feita aqui, tá? E se não entendeu, também esquece. Você vai responder na prova o seguinte: o que é o abandono de cargo no estado do Rio de Janeiro? É faltar 10 dias consecutivos, tá? Esquece. 10 dias consecutivos sem justa causa. É que tem esse probleminha aqui, mas vamos direto para a regra. O gabarito foi 30. A gente recorre e ganha a questão, tá? Bora lá. Outro motivo para ser demitido é a tal da ausência ao serviço. Ausência ao serviço é diferente de abandono de cargo. Ausência ao serviço é outro motivo para ser demitido. E aqui o que aconteceu? Você teve quantas faltas? 20 faltas interpoladas. Interpoladas significa que não precisa ser seguido, não precisa ser sequencial. Resumindo, se dentro de um período de 12 meses você tem 20 faltas sem justificativa, é motivo para ser demitido, porque você é enquadrado na tal da ausência ao serviço, que na Lei 8.112 eles chamam de inassiduidade habitual. Aqui no estado é ausência ao serviço, tá? Então, cuidado, abandono de cargo, 10 consecutivos. Ausência ao serviço, 20 interpolados, 12 meses. Em 12 meses. Faltas sem justificativa. Lembrando que, qual é o esquema de vocês de plantão? Vocês têm plantão, né? 20. Trabalha 1, fica 3 em casa? Então, cuidado. Quando você falta um plantão, quantas faltas tu tem? Aí resolve faltar 2 plantões seguidos. 2 plantões seguidos dá quantas faltas? 8. Aí resolveu faltar 3 plantões seguidos. Quantas faltas são? 12. Abandono de cargo. Cuidado, tá? E aí as 20 fica bem fácil, né? Rapidinho tu tem 20 faltas. Se você pensar que cada falta são 4, são 5, né? Se você faltar 5 plantões no ano, ferrou. Que dá os 20, né? 5 vezes 4, 20. Isso. Falta sem justa causa. É aquela falta assim, não vou, hoje não vou. Não é a falta que você vai justificar porque ficou doente, porque alguma coisa aconteceu. Quantas faltas o chefe pode justificar no mês? 3. Mas para um chefe justificar a falta, tu tem que ter moral com o chefe. Ter moral é ser, o que eu estou querendo dizer, não é ser puxa-saco, é ser um bom servidor, um trabalhador, alguém dedicado que o dia que você realmente faltou, ele vai dizer, o mundo acabou, o mundo caiu. Para o cara não aparecer hoje, é porque aconteceu alguma coisa muito grave. Agora, se você é 7, vive faltando, tu acaba ficando desacreditado.
entendeu? Aí ele não te ajuda mais, vai chegar um momento que ele não te ajuda mais. Bora. Que outro motivo para ser demitido? Insubordinação grave. Lembra que desobediência é repreensão. Insubordinação, gente, é muito forte, tá vendo? Desobedeceu. Eu recebi uma ordem e desobedeci. Repreensão. Fui mal educadinha, tá? Repreensão. Agora, a insubordinada é aquela que já desobedeceu várias vezes, é a servidora, servidor que não acata as ordens. Essa é uma insubordinada, um insubordinado. Esse é motivo para demitir. Ineficiência habitual. A administração não quer ficar com quem não funciona. Tá? Então, demissão. Desídia no cumprimento dos deveres. Lembra que descumprir o dever é repreensão. Desidioso no cumprimento dos deveres. Se você quer botar, só para complementar ali que eu não coloquei, foi mal. Desídia nos deveres. Só para você associar com os deveres. Lembra do quadrinho dos deveres? Eu te ensinei. Descumprir o dever, repreensão. Descumprir o dever com dolo ou má fé, suspensão. Desídia, se aparecer a palavrinha, desídia no cumprimento dos deveres. Qual é a pena? Demissão. A desídia, gente, é o desleixo, o descaso. É aquela pessoa assim, ela já foi repreendida, o chefe já chamou atenção e ela não tá nem aí pro serviço, entendeu? Então chega um momento que ela vai ser colocada como desidiosa no cumprimento dos deveres e vai sofrer um processo disciplinar para ser demitida, porque para ser demitida é só por processo disciplinar, só por inquérito administrativo. Eu não posso usar sindicância para demitir um servidor. Então, se você, servidor, sofreu uma sindicância, já fique preocupado, vai se defender, né? Agora, se você sofreu um inquérito administrativo, um processo disciplinar, aí eu já digo assim, corre, pede ajuda, porque o que está em jogo é o teu cargo, porque já é muito provável que estão te encaminhando para uma demissão. Ou uma suspensão acima de 30 dias. Se não te demitirem, vão te carcar numa suspensão elevada, tá? Bom, prazo para te demitir, já sabe? 5 anos. Bem, gente, depois tem uma punição chamada pelo estatuto assim, ó, cassação da aposentadoria, cassação da disponibilidade e cassação da jubilação. Primeira coisa, você vai me perguntar, professor, o que é jubilação? Isso não nos interessa, porque é uma palavra ligada ao magistério. É uma palavra muito antiga. A primeira vez que eu dei aula de estatuto, eu digo, que raio de coisa é essa aqui? A palavra jubilação, para mim, o significado que eu tinha até então, era uma pessoa que, tipo assim, a minha graduação tem 5 anos, dura 5 anos, e eu levo 10 para me formar. Então, eu jubilei, né? É uma expressão que se usa muito para quem leva o dobro de tempo para se formar do que a duração do curso, tá? Só que eu estranhei aqui, não encaixa, esse significado aqui não encaixa. Aí eu fui, pesquisei e tal. O magistério, antigamente, ele usava a expressão jubilação para aposentadoria. Então, é a mesma coisa que aposentadoria, só que era para a área do magistério. E hoje em dia eles nem usam mais essa palavrinha. Eles usam cassação de aposentadoria, tá? Mas só para explicar. E a cassação da disponibilidade? Vou explicar a disponibilidade para você. O que é isso aqui?
A disponibilidade de um servidor decorre da estabilidade. Vocês vão ocupar um cargo público efetivo. O que isso significa? Depois de 3 anos, você ganha algo chamado estabilidade, que é a garantia de não perder o cargo, que tem exceções. Por exemplo, tem até uma pergunta aqui nas questões. A estabilidade protege um servidor de uma demissão? Não. Se você fizer uma M dessas, independente da época que tu tem, do tempo de serviço que você tem, se você é ou não estável, você será demitido. A estabilidade não protege o infrator, tá? Agora, o teu cargo no Degase foi extinto e você já tem estabilidade. Eles podem te mandar embora? Não. Entendeu? Isso é estabilidade. É a garantia de permanência. Você não fez nada de errado, foi uma decisão da administração modificar teu cargo, extinguir teu cargo. Agora mesmo, estão discutindo lá na LERJ a mudança, o técnico de necropsia da Polícia Civil, técnico de necropsia, o auxiliar de necropsia, tudo vai virar papiloscopista. Vai ser tudo papiloscopista da Polícia Civil. Eles vão acabar com esses cargos e os que estão lá hoje vão ser mandados embora? Não, eles vão virar tudo papiloscopistas, se deram bem, né? Porque é um cargo de nível superior, né? Então vão se dar super bem. Quer dizer, não dá para mandar essas pessoas embora porque elas têm o quê? Estabilidade, né? Mas vamos imaginar que não teria um cargo para essas pessoas serem remanejadas, aproveitadas. Na verdade, não tem no momento cargo vago, mas o meu cargo foi extinto. O que eles vão fazer comigo? Me colocar em disponibilidade. O que é isso? Eu vou ficar em casa recebendo até surgir um cargo parecido com aquele que eu tinha, para então ser o quê? Aproveitado. Só que antes do meu cargo ser extinto, eu aprontei. E eu fiz uma dessas coisas punidas com demissão. E abriram um processo disciplinar contra mim. Nesse meio tempo, o meu cargo foi extinto. Eu fiquei em disponibilidade. E agora saiu a decisão do PAD. Raquel, tu tem que ser demitida. Mas o meu cargo foi o quê? Extinto, gente. Eu não tenho como ser demitida. Mas o que você tem hoje? A disponibilidade. Ela será o quê? Cassada. A mesma coisa acontece se eu tô na ativa, pratico uma infração punida com demissão, sofro processo disciplinar. Antes de sair o resultado, eu me aposento. O fato de eu me aposentar me isenta da punição? Não. Quando sair a decisão do processo, Raquel tem que ser demitida. Estou aposentada. Então, caça a aposentadoria da servidora. Para você entender, a cassação da aposentadoria, a cassação da disponibilidade vai acontecer para aquele servidor que, quando na ativa, praticou uma falta punida com demissão. E aí foi colocado na inativa, sai o resultado do processo e não dá mais para demitir. Mas dá para cassar a aposentadoria, dá para cassar a disponibilidade do servidor. Tá bom? Ela é igual à demissão, só que é para servidores inativos. Servidores que estão aposentados, servidores que estão em disponibilidade, mas quando trabalhavam, praticaram infrações punidas com demissão, tá? Destituição de função é a última. A destituição de função, gente, ela é aplicada para aquele povo que tem o tal do cargo comissionado. Que cargo é esse, gente? Lá no Degase
e em qualquer repartição pública, na prefeitura, lá no estado, tá? Lá no governo federal, toda a estrutura administrativa, ela é formada de cargos efetivos, que são os cargos de concurso, e os cargos em comissão, que são os cargos de livre nomeação e livre exoneração. Ou seja, não tem burocracia para te colocar, mas também não tem burocracia para te tirar, tá? São os cargos de confiança, os CCs, os cargos comissionados. E esse cargo, ele é de livre exoneração. Só que exoneração, pessoal, não é punição. Guarda isso. Exoneração não é punição. Se eu quiser punir um cargo comissionado porque ele praticou algo grave, algo tipo equiparado a uma demissão, eu tenho que abrir um processo disciplinar contra o comissionado e aí aplicar uma punição que não vai se chamar demissão, vai se chamar destituição do cargo comissionado ou destituição da função. Então, sempre que eu tiver num cargo comissionado ou numa função de confiança, num vínculo de confiança, a punição não é demissão. A punição é destituição. Lembrando que você pode ser livremente exonerado, mas a exoneração não é uma punição. Para fechar, prescrição. Qual o prazo que a administração tem para te punir com advertência, com repreensão, com multa, com suspensão? 2 anos. Qual é o tempo que ela tem para te punir com demissão, cassação, destituição? 5 anos, tá? Agora, lembra o seguinte: toda vez que a falta disciplinar, toda vez que a infração disciplinar estiver prevista no Código Penal como crime, não se segue esse 2 e 5. Administrativamente, se segue a prescrição do crime, que normalmente é maior. Entendeu? Não, de novo. Vamos lá. Toda vez que a infração administrativa é um crime. Vamos imaginar, valer-se do cargo para tirar proveito. Não, vamos melhor ainda. Recebi propina. Recebi propina. Ou exigir propina. Isso com certeza está lá no Código Corrupção, Conclusão. Está lá. Está lá no Código Penal como crime. E isso aí é grave, é proibido, com certeza é grave. Se ficar provada a má-fé, seria caso de demissão. Aqui está escrito, qual é o prazo que a administração pública tem para me demitir? 5 anos. Qual é a prescrição desse crime no Código Penal? Não sei. Mas vamos dizer que é 9. Qual seria o prazo da prescrição administrativa? 9. Toda vez que a infração administrativa está prevista como crime, administrativamente se segue o prazo da prescrição do crime. Pegou? Isso é importante, já vi questão de prova. Quando começa a contar esse prazo de 2, de 5, ou do crime, se for o caso? Quando começa a contar? Da data do fato ou do seu conhecimento. Na verdade, é do conhecimento, né? E interrompe-se quando? Quando o prazo para de contar, e quando para de contar, porque é interrompido, recomeça do zero. Quando? Pela abertura do processo disciplinar. Amanhã acaba os 5 anos que ela tem para me demitir. Quando tu pode comemorar? Depois de amanhã, porque se abrir o processo hoje ou amanhã, interrompe a prescrição. E a partir do outro dia o prazo retomou do zero.
Então só comemora depois do prazo. Depois dos 5 anos. Tá bom? Bom, gente, então essas informações aqui é o básico do básico, assim, para a gente conseguir arrebentar na parte do regime disciplinar. Lógico, tem mais coisas que vão aparecendo nas questões e que a gente vai comentando. Aí vamos para o bloco 1 das questões. Eu vou esperar para o break, né? Só 8 horas. Bora lá. Primeira questão aqui é de delegado da Polícia Civil. Vamos lá. Concurso para delegado da Polícia Civil RJ. Com relação ao processo administrativo disciplinar adotado no Estado do Rio de Janeiro, no Estatuto dos Funcionários Públicos Civis, analise as afirmativas a seguir. Item 1. É possível a aplicação da punição, suspensão por até 30 dias, nos autos de sindicância? Certo ou errado? Certo, muito bem. Quais são as punições que você pode aplicar numa sindicância? Advertência, repreensão, suspensão até 30 dias. Lembrando que a suspensão pode ser convertida em multa. Então, poderia ser uma multa também, né? Então, o item 1 está correto. Item 2. A exoneração será aplicada nas faltas graves superiores às que ensejam a punição de suspensão. Certo ou errado? Errado. Eu acabei de dizer que exoneração não é punição. Você pode ser exonerado de um cargo efetivo ou de um cargo comissionado. E isso não é punição. Como chama a punição no cargo efetivo? Demissão. E como chama a punição no cargo comissionado? Destituição. Tá? Exoneração não é punição. Antes de uma exoneração, não tem processo disciplinar. Antes de uma exoneração, seja de cargo comissionado ou de cargo efetivo, não tem processo disciplinar, porque exoneração não é punição. Mas, professora, no cargo efetivo, a exoneração, no cargo comissionado, eu entendo que ela é livre. No cargo efetivo, eu posso ser exonerado? Você pode ser exonerado. Quer um motivo para ser exonerado? Não aprovou no estágio probatório. Você praticou uma infração para ser demitido? Não, você só não conseguiu passar no estágio probatório. Isso é caso de exoneração. Vai ter processo disciplinar contra você? Não. Vai ter um processo que vai dar a tua nota, que tu vai ter direito até de questionar aquelas avaliações, né, que te deram, mas não vai ter natureza disciplinar. Eles não estão te acusando de infração. Não tem natureza punitiva, tá? Exoneração não é punição. A punição de um servidor que determina a perda de um cargo se chama demissão no cargo efetivo e destituição no cargo comissionado, tá? Então o item 2 está o quê? Errado. Aqui o correto seria a demissão, né? A demissão, aí estaria certo. A demissão será aplicada nas faltas graves superiores às que ensejam uma pena de suspensão. Aí daria para aceitar, mas exoneração não dá. 3. A aplicação da punição de advertência dispensa a instauração formal de uma sindicância ou processo disciplinar. Errado. Lembra? Não confunda esta advertência do estatuto com os esporros que tu toma no dia a dia. Ela é verbal
A nossa advertência do estatuto é aplicada verbalmente? Sim, professora. Mas ela não dispensa a instauração formal de pelo menos uma sindicância, para te garantir contraditório e ampla defesa. Diz a Constituição, artigo 5º, ninguém será punido sem o devido processo legal. E o devido processo legal aqui é a sindicância ou o processo disciplinar. Se a advertência é uma penalidade, tem que ter pelo menos sindicância. Então aqui eu concluí que quais são as verdadeiras? Só um gabarito, letra A. Papiloscopista da Polícia Civil, bora lá, de acordo com o que estatui o Decreto-Lei 220, que é o aqui de cima. Professora, eu não li ele, não tem problema, tu leu de baixo, tá tudo bem, tá? É correto afirmar que, letra A pena disciplinar de repreensão será aplicada verbalmente nos casos de negligência e depois vai ser comunicada ao órgão de pessoal. Certo ou errado? Errado. Qual o erro? Repreensão é por escrito. Qual é a penalidade verbal aplicada no caso de negligência? A advertência. Aqui ele está falando da advertência, né? B. A pena de demissão. Presta atenção nesta aqui. A pena de demissão será aplicada no caso do servidor violar o quê? Proibição contida no estatuto, quando a juízo da autoridade designada em concreto para apreciar o caso for considerada de natureza grave. Onde é que está? Grave, me perdi. Grave e desde que haja indício de má fé. Certo ou errado? Muito bem. Lembra que eu falei? Tem que ter proibição, tem que ter o grave e tem que ter prova de má fé. Olha a maldade. Indício. Indício não é prova. Aqui foi para a polícia, né? Foi para a polícia. Então a B está o quê? Errada. Entenderam do porquê do porquê? Para ser demissão, tem que dizer que o servidor descumpriu proibição grave, provada a má fé. Indício não é prova. C. A pena de suspensão será aplicada em caso de falta grave. Pode ser? Pode. Faltas graves é caso de suspensão. Beleza. Não podendo exceder a 200 dias. Errado, não pode exceder a 180 dias. D de dado agora. O funcionário suspenso perderá todas as vantagens e direitos decorrentes do cargo. Certo? Enquanto ele está cumprindo a suspensão, ele perde tudo. É como se fosse desligado no período. Ai, professor, eu achei isso tão forte. Tá, vai para a letra E. Está sujeito à pena de demissão o servidor que praticar ofensa física em serviço contra funcionário ou particular, salvo em legítima defesa, caso em que está sujeito à pena de advertência. Errado, legítima defesa é excludente de... Eu já nem lembro de quê. Você que tem que me ajudar com esse negócio. Legítima defesa é excludente de ilicitude, então não é punido com nada, se exclui a ilicitude. Exatamente, olha só. Quando eu sofro um processo disciplinar, eles vão aplicar uma punição. Isso é um ato administrativo.
administrativo, normalmente é publicado em diário oficial e tal. Eu posso questionar esta punição? Com certeza, gente. Eu vou ter direito aos recursos administrativos e vamos dizer que eu não consegui nada, não consegui reverter na esfera administrativa. Eu posso, inclusive, entrar no poder judiciário, porque o poder judiciário, ele pode rever atos ilegais da administração. Então, o que eu tenho que tentar provar? Eu tenho que tentar procurar provar que aquela punição foi uma punição que violou a lei, ou que o procedimento não respeitou a lei. Então, se eu conseguir provar que o devido processo legal não foi respeitado, ou que a motivação, o motivo não estava previsto em lei, eu consigo anular. E o ato administrativo anulado gera efeito ex tunc. Já ouviram falar isso? Efeito retroativo. As coisas são colocadas como elas eram antes. Se eu fui demitida, o cargo é devolvido e todo o período que eu deixei de receber, eu vou receber. Se eu fui suspensa, todo o período que eu deixei de receber meus direitos, eu vou receber. Por quê? Porque aquela punição foi o quê? Anulada. Eu provei que ela era ilegal, né? Então, nosso gabarito, eu achei que a D foi exagerada, né? Mas aí vai por exclusão, D de dado é o que sobrou. Terceira questão, MP do Rio de Janeiro, de acordo com as regras existentes no Estatuto, analise as afirmativas a seguir. Item 1. A punição de suspensão por até 30 dias pode ser aplicada na sindicância? Já vimos essa, né? Pode. Item correto. 2. O prazo máximo de suspensão como punição é de 120 dias. Errado, 180 dias. 3. A punição de suspensão pode ser convertida em multa, sim ou não? Sim, na base de 60% por dia de vencimento remunerado. Errado, 50%. Então, as verdadeiras são, letra A, somente o item 1. Mais uma do MP Rio. Vamos lá. O Estatuto dos Funcionários do Estado, Decreto-Lei 220, veicula diversas normas referentes ao regime disciplinar dos servidores. Dentro desse contexto, analise as seguintes proposições. Item 1, vamos lá. Ao funcionário público é proibido participar de diretoria, gerência, administração, conselho técnico ou administrativo de uma empresa ou sociedade que seja permissionária ou concessionária de serviço público? Sim, é proibido. É proibido. Porque ela tem participação com o serviço público. Aí não pode ser diretor, não pode ser gerente. Pode ser sócio? Pode ser sócio. Só não pode administrar essa empresa. 2. O funcionário público está sujeito à penalidade de advertência em caso de negligência, sim ou não? Sim. A qual será aplicada verbalmente, certo? E comunicada depois ao órgão pessoal, sim, certo? Porque ela é aplicada verbalmente, depois comunicada para o DP, né? Para anotar na ficha do cara. O 2 está certo, então. 3, presta atenção. O funcionário público está sujeito à pena de demissão quando desrespeita a proibição imposta pelo Estatuto, desde que a falta seja
grave, a juízo da autoridade hierarquicamente superior, e se comprovada a culpa ou o dolo em processo administrativo no qual lhe seja assegurada ampla defesa. Tem que ser comprovada, tem que ter prova da... E aqui disse que ele será demitido se ficar provado ou a culpa ou o dolo. Serve a culpa? Não, porque culpa não é má fé. Então tem que cuidar. Tem que vir proibição, grave, prova, má fé. Má fé é dolo, é intenção, é agir intencional, de propósito, mas a culpa não. A culpa é imprudência, a culpa é aquele lhe de, ai, foi sem querer, querendo, né? Foi a culpa é o descuidado, o doido não, o cabeça frouxa, né? Vamos lá. O desligado, né? Esse é o culpa. O mocorongo. Olha, eu vou parar de dar adjetivos, daqui a pouco eu me complico. Então, o item 3 está o quê? Errado. Item 4. O funcionário público está sujeito à pena de repreensão a ser aplicada por escrito, beleza? Beleza. No caso de desobediência, serve? Quais são os motivos para ser repreendido? Descumprimento de dever, desobediência e reincidência numa falta já punida com advertência. E aqui está dizendo que o nosso amiguinho foi desobediente. Está merecendo uma repreensão? Tá. E ele ainda descumpriu o quê? Dever, e ele reincidiu numa transgressão punida com advertência. Isso aqui são as hipóteses de repreensão? Sim. E a repreensão é aplicada por escrito? Sim. Então o item 4 está certo. Ai, aqui tem 5. Vamos lá. 5. Prescreverá em 2 anos a falta sujeita à pena de advertência entre... Não tem 3. Qual a prescrição? 2 ou 5. Ou junto com o crime, lembra? 2 ou 5 junto com o crime, então tá fora. Aí esse aqui não te ajuda. Quantas estão certas? 2. Aí você vai marcar... Ainda me erra nas contas, rapaz. Vamos lá. A 1 está certa, a 2 está certa e a 4 está certa. 3 estão corretas, gabarito letra C. Vou fazer a 5 ainda. Não, eu vou fazer a 6 e a 7 porque são do Degasse. Bora. 5. O artigo 57 do 220 estabelece que prescreverá em 1, não tem nada de 1. Em 3, está fora. A e D estão fora. Tem prescrição de 2 anos? Para cassação de aposentadoria? Não, é 5. Em 2 anos para pena de multa? Pode ser. Pena de multa prescreve em 2 anos. E letra E, 5 para suspensão? Não, suspensão é 2. Gabarito C. Uma do Degasse, velha, mas também concurso do Degasse faz tempo. Acho que foi esse. Vamos lá, o que caiu aqui? De acordo com o artigo 294, já teria dado a questão, hein? Um funcionário poderá sofrer, em caso de negligência, a pena de advertência, que é aplicada... Advertência por escrito, eu vou dar na cara. A pena de advertência é aplicada verbalmente. Opa, tem 3, hein? Tem 3. Olha lá.
sem qualquer comunicação, verbalmente por escrito não, gabarito letra E, aplicada verbalmente e comunicada ao órgão de pessoal. Outra aqui, de Gazi, o artigo 298 determina que, no caso de, olha o que caiu, hein? Embriaguez habitual. O artigo 298 determina, no caso de embriaguez habitual em serviço. Olha o erro aqui. Aqui tem erro. O funcionário está sujeito à aplicação de que pena? Bom, aqui tem um erro, e é um erro de... Faltou, aqui ó, embriaguez habitual ou em serviço. Eles comeram aqui a palavrinha ou. Daria até para questionar a questão. Mas assim, a gente não ganharia muito com isso aqui. Porque qual é a única penalidade que dá para aplicar no caso de uma embriaguez? Demissão. Então, dá até pena de pedir anulação da questão. Mas está faltando, não existe isso aqui, ó. Embriaguez habitual em serviço. Na verdade, embriaguez habitual em serviço seria caso de demissão, porque a simples embriaguez, uma só, já seria, imagina uma habitual. Só se tivesse... Não, essa aqui não teria nem como conseguir anulação, porque a embriaguez em serviço já é motivo para demitir. Imagina uma embriaguez habitual em serviço. Muito mais. Se uma embriaguez já seria motivo para demitir, imagina repetidas embriaguez em serviço. Seria caso de demissão. Não teria nem muito como argumentar. Mas que faltou um ou aqui no meio, faltou. Vocês entenderam, né? Show. Vou te dar um break e depois a gente continua com mais questões.